só vai prevalecer quem está em Cristo na palavra dele. Igreja do Senhor não é nenhuma instituição formada por ministério de homem qualquer. Igreja do Senhor são todos aqueles que creram em Jesus e receberam conhecimento dele e se converteram a ele como Senhor de suas vidas para servi-lo. Quando Jesus diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, essa igreja que Jesus fala, que ele vai estabelecer, não é uma instituição, seja qual for ela. Assembleia, Batista, Presbiteriana, Congregacional, Deus é Amor, não é? Adventista do Sétimo Dia, Congregação Cristã do Brasil, Igreja da Virtude e do Poder de Deus, Igreja do Cuspe de Deus, Igreja da Unção do Espírito Santo, Igreja do Reteté, do Prado P. É tanta igreja, é tanta igreja. Não é essa igreja a igreja de Deus. Não é essa a igreja que Cristo disse que edificaria sobre a rocha, e as portas do inferno não vão prevalecer. Quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro, a pedra aí não é uma liderança humana. A pedra aí não é Pedro, não é o pastor, não é o ministério, não é a tua igreja. A pedra é o próprio Jesus, a revelação dele. Se você analisar esse contexto com atenção, né, Mateus 16, quando Jesus diz isso, você vai ver que Jesus não está falando nem de Pedro, nem de uma outra coisa. A pedra que ele fala é a revelação que Pedro teve de Cristo. É nessa pedra que a igreja está fundada, firmada, alicerçada. Vamos ver aqui o que diz Coríntios. 1 Coríntios, vamos ver aqui. A gente entra num assunto, vai para outro, e o Espírito de Deus vai nos levando. A gente vai se deixando levar. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse fundamento é Jesus Cristo. Agora vamos para aqui, para Efésios, ver o que diz aqui em Efésios, no capítulo, vamos ver, carta de Paulo aos Efésios, vamos ler, Efésios capítulo 2, versículo 20 e o 21. Escute o que diz a palavra. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Você está entendendo isso aí? Você está compreendendo esse ensino? Aonde é que a igreja de Cristo está edificada? Eu vou te mostrar o que é a igreja de Cristo. Eu estou mostrando o alicerce que Jesus disse que a igreja dele está edificada e as portas do inferno não prevalecerão. Vou te mostrar. Para que você aprenda. Para que você compreenda. Vamos para cá para a palavra. Vem para a palavra. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 20. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que era que os apóstolos pregavam? A quem os apóstolos anunciavam? Os profetas traziam as profecias de quem que havia de vir. Quem era o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Aonde eles levavam o povo a firmar sua fé? Será que o fundamento dos apóstolos, aonde ele convidava o povo a estar firmando sua fé, era dentro de uma igreja, instituição, local, algum recinto? Será que os apóstolos mandavam alguém exercer uma fé em Deus, alicerçado, firmado, dentro de uma formalidade religiosa, vivendo em nenhum local, cumprindo as devoções que os homens que dominam ali naqueles locais determinam?
Será que Paulo, Pedro, João, os apóstolos, os profetas, levavam o povo a crer, a confiar, a colocar sua esperança, a servir algum local, instituição? Eu nunca vi, e se alguém viu, por favor, me diz aí. Eu nunca li nas Escrituras, Velho Testamento, nem no Novo. Escuta aí, se alguém souber, me diz aí. Eu nunca li nas Escrituras, nem no Velho Testamento, nem no Novo. Nunca vi nenhum profeta, nunca vi nenhum apóstolo chamando ninguém para a igreja ou para templo, mandando ninguém cumprir a devoção a Deus dentro de um local. Não, você tem que estar na igreja, você tem que estar no templo, você tem que submeter ao sacerdote. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Se alguém viu, me diz aí, tá? Jesus nunca mandou ninguém ir para templo servir a Deus, buscar a Deus. Jesus dizia: eu sou o caminho por onde vocês encontram a Deus. Jesus dizia: eu sou o meio para você chegar a Deus. Sem mim, ninguém chegará ao Pai. Eu nunca vi Jesus dizendo: vá buscar a Deus na igreja. Não. A igreja não é o local. Mudaram os princípios. Deturparam a verdade de Deus. A igreja são pessoas que têm que anunciar a Cristo. A igreja não é o lugar onde a pessoa tem que ir buscar a Deus. Vou dizer para você aprender isso aí. Isso é muito importante entrar no seu entendimento. Muita gente está entendendo errado. Trocou os princípios e os valores verdadeiros da palavra. Jesus não levantou a igreja, local, instituição, para o povo ir para dentro dela, servir a Deus e buscar a Deus. A igreja que Jesus levantou é pessoas que ele enviou, mandou pregar a verdade que leva o homem a Deus. Jesus não mandou o seu povo igreja chamar ninguém para dentro de local, recinto, chamado igreja, casa de Deus. Jesus levantou a igreja, que são pessoas, e mandou elas advertir, anunciar ao mundo o evangelho chamado de Deus para elas em Cristo. Meus irmãos, isso é muito sério. Hoje, o povo mudou o valor. Esse povo que deveria ser igreja e pregar o evangelho, convidar o povo, mostrar Deus ao povo, eles agora se enclausularam dentro de um local geográfico, um quadrado de alvenaria. Eles agora exclusivizaram, colocaram aquele local, mistificaram esse local, ao qual deu o nome de igreja, chamando de casa de Deus, e agora leva o povo a olhar para esse local. Não é Cristo que eles pregam a igreja. Venha para a igreja, venha para a casa de Deus, venha buscar a Deus, venha receber a Deus, venha receber a bênção de Deus, venha que Deus vai te mudar na igreja, o local. E a mensagem não é essa. Cristo não mandou ninguém ensinar isso. Esse não é o princípio da pregação e da verdade de Deus. Jesus, quando disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é ele mesmo, é Jesus. A igreja que ele vai edificar é todo pecador que crê nele. Não é uma instituição. O povo hoje mudou. Essa igreja que somos nós, sal da terra e luz do mundo, temos o compromisso de ir a toda criatura que está ao nosso alcance, ministrando a verdade de Deus para iluminar a mente de quem está nas trevas. Mas nós não fazemos isso, porque fomos restritos, fomos enclausulados, ficamos presos dentro de um quadrado geográfico chamado igreja, e com isso a obra do reino de Deus não é feita. A obra do reino de Deus não é feita, porque os homens estão em exclusividade de ministério. Tornaram-se negócio dos homens, dentro dos quadrados, aonde não vão cumprir a ordem de Cristo. Vivem uma formalidade religiosa vã, adorando a Deus dentro desses locais em vão, porque estão vivendo o pretexto, os conceitos, a doutrina dos homens e não a de Cristo. É muito sério isso, irmãos. A palavra de Deus vai dizer, Efésios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que
Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Esse edifício é eu e você. Em Cristo, firmado nele, nós crescemos para o templo santo de Deus, que é nós, não é igreja, não é local, não é casa de alvenaria. O templo santo de Deus é você. A casa de Deus é você. Vou mostrar pela Bíblia essa verdade que você não quer acreditar. Prefere viver na mentira. Olha o que diz a palavra de Deus sobre o templo, a casa de Deus. Não é isso que você aprendeu, que a casa de Deus é ali aquele recinto de alvenaria que você vai, aonde você vai viver lá a sua adoração a Deus, aonde você está centralizando a sua fé naquele lugar, achando que para encontrar Deus, para servir a Deus, tem que estar ali. Isso é misticismo, isso é paganismo, isso é anátema. Casa de Deus, o povo insiste em dizer, vou para a casa de Deus adorar, vou adorar o papai na casa dele. Enquanto você perde o entendimento, vivendo uma adoração vã, essa sua adoração é vã. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homem e não de Deus. Essa casa que você diz que é de Deus, que é a igreja, isso não é ensinamento de Deus. Isso é o ensinamento dos homens que você está seguindo. Logo, o que você faz para Deus é vã, porque você está numa direção errada. Vou te ensinar quem é, o que é, aonde é a casa de Deus. Abre a tua Bíblia aí. Não, mas tu só quer ouvir o teu pastor na tua igreja? Amém. Se perde com ele. Porque Jesus nos chamou, não foi para ouvir pastor, foi para ouvir a palavra dele. Foi para seguir a ele, praticar a palavra dele. Eu estou levando para você a palavra dele. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Sabe por que você vai para a casa de Deus, igreja? Porque você ainda não é a casa de Deus. Quando você passar a ser a casa de Deus, se converter a Jesus e ele passar a habitar em você, abrir sua mente, lhe dar entendimento, você vai sair desse engano de que a casa de Deus é igreja alvenaria. Você tem esse entendimento porque ainda você não conheceu a verdade, não está sendo instruído por ela, não está sendo guiado por ela, nem formado por ela. Mas aqui você ouve, aprende e escuta a verdade que liberta. Esta verdade que você ouviu agora vai te libertar desse entendimento, desse ensino errado e anátema. Amém, irmãos? Então nós somos a igreja. Individualmente somos membros. Paulo vai falar que essa igreja não é templo. Essa igreja é todos os santos que creram em Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Dá uma lidinha lá que você vai aprender isso. A igreja de Deus, quando Paulo se refere à igreja de Deus, Paulo não está se referindo a templo, a construção, a casa de alvenaria, ao recinto, à instituição. Paulo se refere a cada um de nós que congregamos formando um corpo. E essa congregação universal vai se dar na vinda de Jesus, aonde todos os membros vão estar juntos para, nesse momento, ir para o Senhor lá nos céus. Não é bom aprender isso? Então, que Deus abençoe. Aqui você aprende.